Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Vamos falar hoje sobre participar da natureza de Deus, a vida de Cristo. Vamos explorar algo fascinante juntos. Vamos nos aprofundar em um ponto muito poderoso, as grandíssimas e preciosas promessas de Deus. A nossa ideia aqui é ouvir do Senhor o que Ele tem a dizer sobre isso, sabe? Sendo assim, vamos às passagens bíblicas sobre esse assunto para entender o fundamento. Vamos olhar para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pois por elas ele nos concedeu suas preciosas e magníficas promessas, para que por elas vocês pudessem escapar da liberdade moral que há no mundo, por causa de desejos vergonhosos, e se tornassem participantes da natureza divina. Agora vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo comprou a nossa liberdade e nos redimiu da maldição da lei e da sua condenação, fazendo-se maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, crucificado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, para que todos nós recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. O que significa de verdade, assim na prática, essa promessa de participar da natureza divina, segundo o que acabamos de ler? Bom, o ponto de partida é que a palavra diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, fala que por meio das promessas os filhos de Deus se tornam participantes da natureza divina e, além disso, escapam da corrupção do mundo. Realmente é uma perspectiva incrível. É parar para pensar, não? Mas assim, o que isso quer dizer exatamente? Será que viramos tipo mini-deuses? Como fica isso? Interessante que o próprio texto já corre para esclarecer. Ele esclarece antecipadamente essa dúvida que é natural. A clarificação é fundamental. Participar da natureza divina não é de jeito nenhum se tornar Deus. O texto bíblico bate muito nessa tecla. Isaías, capítulo 46, versículo 9 diz: lembrai-vos cuidadosamente das coisas passadas, desde os séculos passados, porque eu sou Deus e não há outro. Ok, então a linha divisória é clara, claríssima. A distinção-chave que o texto faz é entre ser Deus, que é um atributo somente dele, e partilhar da vida de Deus, essa comunhão de vida, entende? Essa participação na vida que vem de Deus, isso sim é que as promessas abrem para nós, que está disponível para os filhos de Deus, a todos que renderam suas vidas a Ele. Não é virar Deus, mas receber a vida dele. Acho que essa distinção é o pilar de tudo aqui. Entendido a diferença criador-criatura? Mas então, se não é virar Deus, como é que acontece essa partilha da vida divina? Qual é o caminho, o meio que a Bíblia mostra para essa promessa virar realidade na vida de alguém? Olha, o texto aponta direto, sem rodeios, para Jesus Cristo. Ele é apresentado como a ponte mesmo. A ponte, isso é, o mediador por quem essa vida divina fica disponível para nós. O texto menciona que ele morreu, não só para perdoar pecados, mas especificamente para dar vida. É interessante esse foco no dar a vida. Agora, que vida é essa? Para isso, vamos a João capítulo 6, versículo 47. Eu asseguro a vocês, e digo a vocês mais solenemente, aquele que crê em mim como Salvador, todo aquele que adere, confia, depende e tem fé em mim, já tem a vida eterna, isto é, agora a possui. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vida eterna.
E o texto faz questão de frisar que não é uma vida melhorada, uma qualidade de vida, mas é a vida dele mesmo, a vida de Cristo, a própria vida dele. Exatamente. E tem mais. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como Salvador, viverá, mesmo que morra. E João capítulo 14, versículo 6, Jesus lhe disse: eu sou o único caminho para Deus, a verdadeira verdade e a verdadeira vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica claro que é a vida dele que está em jogo. Aqui a coisa fica profunda mesmo, porque o que o texto está sugerindo não é somente receber um novo ânimo, uma ética melhor. Não é somente isso. É algo mais radical, que a própria vida de Cristo, a vida ressuscitada dele, passa a morar dentro da pessoa que crê. É isso, é exatamente essa realidade que o texto quer comunicar. Paulo não só entendeu isso profundamente, como fez dessa verdade o centro de sua mensagem e de sua própria vida. Como isso aconteceu? Recorremos então agora a 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, mensageiro especial, representante pessoalmente escolhido de Cristo Jesus, o Messias, o ungido, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Como Paulo se apresenta? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí vem, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A promessa da vida. Percebe? Ele baseou o apostolado dele, a missão da vida dele, nessa promessa específica, a vida em Cristo Jesus. É o coração de seu chamado. Isso realmente coloca a vida em Cristo no lugar centralíssimo para Paulo, certo? Não é somente um benefício extra, é o fundamento de tudo. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui ele não diz Cristo que nos dá a vida, mas algo que soa ainda mais próximo, mais profundo. Cristo que é a nossa vida. É a nossa vida. Agora eu e ele somos um. E tem Gálatas capítulo 2 e versículo 20 também, que é muito conhecido, ok? Esse texto é culminante. Fui crucificado com Cristo, isto é, nele participei da sua crucificação, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, aderindo, confiando plenamente no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O texto cita a expressão máxima dessa realidade. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a interpretação do texto é que isso, para Paulo, não era somente uma força de expressão, uma poesia. Era sim a descrição da realidade dele, do dia a dia, entendeu? Não é eu tento imitar Cristo. É, de fato, Cristo vive através de mim. Isso muda tudo. Mas como isso acontece na prática? Se Paulo sentia isso, qual era a fonte disso? O que fazia essa vida de Cristo ser ativa nele? E essa é justamente a ponte que o texto faz para o próximo elemento-chave, o papel do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. A conexão vem de outra passagem de Paulo. Gálatas, capítulo 3, versículo 14.
para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que todos nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Fala do porquê da redenção em Cristo, a fim de que recebemos pela fé a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. É isso. E essa promessa do Espírito é vista aqui como meio pela qual a gente vive. A promessa da vida. Uma coisa leva a outra. Como o Espírito faz isso? Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem morar nela, certo? E a partir daí, ele tem um papel duplo, que é essencial para essa dinâmica da vida partilhada fluir. Papel duplo. Qual é o primeiro? O primeiro é, ele revela, ele ilumina. É o Espírito quem faz a gente entender essas verdades, quem faz elas se tornarem reais para o nosso coração, para a nossa mente. Não fica só na teoria. Senão, nós lemos a Bíblia, achamos bonito, mas fica distante. É o Espírito Santo que de fato acende a luz por dentro. E ele o faz principalmente usando a própria palavra de Deus. Faz sentido para você? E o segundo papel? Se o primeiro é mostrar a verdade, o segundo, e a palavra diz que é crucial para a experiência acontecer, é que o Espírito Santo é quem age para transmitir, para comunicar a vida de Cristo para nós e através de nós. Digamos assim, ele que entrega a vida. O texto usa a imagem de derramar essa vida, só que, e esse é um ponto bem importante aqui, essa ação do Espírito não é automática, não é garantida só por ser cristão. Não. Como assim? Essa comunicação da vida de Cristo acontece no Filho que se mantém humilde e dependente. O Filho humilde e dependente de Deus. Tem outras características também, como a obediência, a rendição, a submissão, tudo na dependência do próprio Espírito Santo. Vamos a Salmos 51, 17. Meu único sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, quebrado de tristeza pelo pecado, completamente arrependido, tal, ó Deus, tu não desprezarás. Isaías 57:15. Para o alto e exaltado, aquele que habita a eternidade, cujo nome é santo, diz isto: eu habito no lugar alto e santo, mas também com os contritos e humildes de espírito, para reavivar o espírito dos humildes e para reavivar o coração do contrito, vencido pela tristeza, pelo pecado. Humildade e dependência. É isso. Não é algo que a gente conquista e pronto, acabou. É uma dinâmica o tempo todo. Vamos ainda a João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne não traz proveito algum, não tem valor. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, que proporcionam vida eterna. O Espírito é o que vivifica. Quero dizer, ele é a fonte ativa que faz a vida de Cristo ser real, sentida, expressa. Então, essa experiência de viver a vida de Cristo pode variar. Depende dessa nossa postura de depender do Espírito. Depender do Espírito Santo. É exatamente isso. Não é tipo chegar no nível e ficar lá para sempre. É mais como uma caminhada. Um fluxo de vida que depende da ação do Espírito Santo agora e da nossa abertura, da nossa dependência dele agora mesmo. Uma relação contínua, então. Disso está ligada a essa dependência ativa do Espírito Santo. Vamos ver o que aprendemos até aqui. Deus tem promessas incríveis para nós, que nos permitem não virar Deus, mas participar de sua natureza, ou seja, ter a vida dele. Essa vida é especificamente a vida de Jesus ressuscitado, que recebemos quando cremos nele, correto?
O apóstolo Paulo entendeu e viveu isso intensamente a ponto de dizer que Cristo era a sua própria vida. E quem faz tudo isso acontecer no dia a dia que o torna real é o Espírito Santo. Ele revela a verdade e ele mesmo comunica a vida de Cristo para nós. Mas isso acontece na medida em que nos mantemos, logicamente, em sua dependência, nessa atitude de humildade, de dependência contínua dele. A ênfase maior é na natureza de nossa vida cristã. Como você tem vivido a vida cristã? A vida revelada que precisamos viver é menos de um esforço nosso para chegarmos a um padrão do lado de fora. Se trata de uma participação numa vida divina que a gente recebe aqui dentro, pela fé. Claro que o que fazemos, o caráter importa muito, mas aqui isso é visto mais como fruto, como expressão dessa vida interior. Não como a causa para receber a vida. Não é o que fazemos, é o que somos nele. Exatamente. É mais consequência do que causa. Aquela ideia de parceria divina humana que falamos antes. Acho que cabe bem aqui essa questão, a parceria. Não é ficar parado esperando. Exige fé, exige humildade, dependência. Mas a fonte da vida, a essência, a substância mesmo dessa vida espiritual é divina. É Cristo em nós pelo Espírito Santo. É que a vida de Cristo se manifeste, se expresse através de nós. Se Ele é a nossa vida, não ficará retido, se manifestará e seremos instrumentos de transformação em todos os ambientes que Ele nos colocar. Não é para ser algo somente interno, místico. Há de aparecer na prática. Faz sentido para você? É uma perspectiva que realmente muda o foco. Do fazer para o ser, ou melhor, para quem vive em nós, através dele. Então, vamos fechar essa nossa exploração da Palavra de Deus, que nos apresenta uma visão da caminhada espiritual que vai além do perdão inicial. Sim, vai além. Mergulha nessa possibilidade incrível de partilhar da própria vida de Deus a vida de Cristo. E isso é possível por causa das grandíssimas e preciosas promessas. E quem torna isso vivo, dinâmico, a cada momento é o Espírito Santo agindo em quem crê e depende dele. Exatamente isso. Se essa vida partilhada, essa vida de Cristo, aparecendo através de nós, está tão ligada à ação do Espírito e a essa atitude de humildade e dependência, como é que devemos cultivar isso? Como é que mantemos essa dependência no meio da correria, de todas as distrações do dia a dia? O que significa na prática mesmo andar segundo o Espírito como a palavra nos revela? Para que essa promessa não fique só na teoria, para que ela se torne cada vez mais a nossa realidade, algo que a gente vive e que os outros podem até ver. Fica aí a questão. Pergunte ao Espírito Santo, ele habita em você, ele te ouve e terá prazer em revelar mais de Cristo para você. Deus te abençoe.